Qual é o limite da fortuna do homem mais rico do mundo? Segundo uma estimativa, o Elon Musk vai ter mais de $1 trilhão nos próximos anos. O número superlativo contrasta com o aumento da desigualdade no mundo, especialmente depois da pandemia de Covid-19. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 4 de abril de 2022, dia em que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos revelou que o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tem em mãos cerca de 9% das ações do Twitter. Essa participação é avaliada em quase $3 bilhões, e o fato dela ter vindo a público fez o preço das ações da empresa subir quase 30% ao longo do dia. A fatia de propriedade do Elon Musk faz dele o maior acionista da rede social. Entre outros negócios, o empresário sul-africano é dono da companhia de carros elétricos Tesla e da empresa de transporte espacial SpaceX. O Musk é um usuário assíduo do Twitter. Ele criou sua conta na plataforma em 2009 e acumula mais de 80 milhões de seguidores desde então. Ele posta bastante nessa rede. Algumas dessas publicações já lhe causaram problemas, a maioria relacionada a mensagens que foram interpretadas pelas autoridades como formas de manipular o mercado financeiro, seja recomendando a compra de criptomoedas, seja tornando públicas informações sigilosas sobre os seus negócios. Por causa desse comportamento, ele chegou a assinar em 2018 um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para restringir esse tipo de conteúdo que ele posta nas redes. E o Elon Musk usou recentemente o seu Twitter para criticar o Twitter. Em março, ele fez uma enquete perguntando aos seus seguidores se a rede social respeitava a liberdade de expressão. A maioria dos seguidores do Musk que responderam à enquete disse que não, que a empresa não respeitava a liberdade de expressão. Então o bilionário disse que estava pensando em criar a sua própria rede social. Essa não foi a primeira investida do sul-africano contra a plataforma. Em 2021, quando o fundador do Twitter, Jack Dorsey, passou o cargo de CEO para Parag Agrawal, o Musk postou um meme comparando o novo manda-chuva ao ex-líder soviético Joseph Stalin. Ao assumir o cargo, o Agrawal disse que o Twitter tinha que se preocupar menos com a liberdade de expressão e mais com a mudança dos tempos, e vem tomando uma série de decisões relacionadas à moderação de conteúdo. O documento revelando a participação do Elon Musk no Twitter só veio a público nesta segunda-feira, mas esse documento mostra que o empresário já era o maior acionista da plataforma em meados de março. De lá para cá, ele faturou $1 bilhão com as ações dele no Twitter, principalmente depois desse estouro de agora. Segundo a revista Forbes, o Elon Musk tem um patrimônio de cerca de $300 bilhões atualmente. Um patrimônio que tende a crescer, segundo um estudo da empresa de software Tipalti Approve. Esse levantamento aponta que desde 2017 as posses do Elon Musk apresentam um crescimento médio de 129% ao ano. E que, se seguirem esse ritmo, o sul-africano vai atingir algo em torno de $1 trilhão e 400 bilhões em 2024. Isso faria dele o primeiro trilionário da história do planeta. 1 trilhão são 1.000 bilhões. 1 milhão de milhões. São 12 zeros depois do 1. O PIB do Brasil em 2021 foi de $1 trilhão e 600 bilhões. Ou seja, tudo que o país produziu e vendeu naquele ano é uma cifra comparável à fortuna que o Elon Musk pode vir a ter em 2024, se as projeções se confirmarem. Trazendo um pouco mais para o dia a dia, um brasileiro que poupe R$ 1.212 por mês, que é o valor de um salário mínimo, precisaria trabalhar 293 milhões de anos para juntar $1 trilhão. E o Elon Musk não deve ficar sozinho nesse futuro clube de trilionários. Até o fim da década, fariam companhia ao sul-africano indiano Gautam Adani, que é dono de uma gigante de commodities, o também indiano Mukesh Ambani, do setor petroquímico, o chinês Zhang Yiming, fundador do conglomerado que administra a rede social TikTok, o francês Bernard Arnault, presidente da Louis Vuitton,
e Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, empresa de turismo espacial que é concorrente da SpaceX de Musk. Em setembro de 2020, o banco suíço UBS divulgou um relatório sobre a fortuna de mais de 2.000 bilionários de 43 países, um grupo que responde por 98% da fortuna de todos os bilionários do mundo. Esses números mostram a riqueza de pessoas como Elon Musk. E quando a gente fala em riqueza, a gente não está falando necessariamente de dinheiro no banco. A gente leva em conta todos os ativos que fazem parte do patrimônio dessas pessoas. Dinheiro, participação em empresas de capital fechado, imóveis e, principalmente, ações em empresas de capital aberto, listadas em bolsas de valores. Esse relatório é importante porque foi um dos primeiros documentos mais extensivos mostrando como a fortuna dos bilionários se comportou diante do choque da pandemia de Covid-19, que foi decretada em março daquele ano de 2020. E os números mostraram que, àquela altura, depois de 6 meses de crise sanitária, os bilionários não só tinham recuperado, como melhorado seus rendimentos. Bilionários de todos os setores viram suas fortunas crescerem na pandemia, mas um grupo específico deles ganhou mais dinheiro. Foram os bilionários do ramo da tecnologia, que aproveitaram a transição massiva para o digital, turbinada pela crise sanitária. Inovadores, cientistas, programadores e engenheiros que conduzem mudanças muito rápido em muitos mercados foram destacados pelos analistas do Banco Suíço. A cara mais conhecida e mais rica dessa turma é hoje o Elon Musk. But I'm paying about the same percentage of my income to the federal government as my secretary does. Now I pay more in income tax rates. Esse que você está ouvindo aí é o mega investidor americano Warren Buffett, numa reunião do fundo que ele preside em 2003. Ele está fazendo aí uma palestra que é muito famosa, na qual ele explica por que ele paga menos impostos que a secretária dele. Essa fala dele é muito usada por quem defende mudanças de regras fiscais diante do aumento da desigualdade no mundo. É um caminho que vem sendo apontado por causa do enriquecimento progressivo de um pequeno número de pessoas e da queda de renda de grande parte da população mundial. Um levantamento publicado pela ONG britânica Oxfam em janeiro de 2022 mostra que os 10 homens mais ricos do planeta hoje têm 6 vezes mais riqueza do que as 3 bilhões e 100 milhões de pessoas mais pobres do mundo. E que a fortuna acumulada desse pessoal durante a pandemia dobrou, enquanto 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza. Em 2021, 130 países endossaram um acordo para avançar na criação de um imposto mínimo global sobre lucro de empresas multinacionais. Isso ocorre para evitar a perda de arrecadação causada por manobras de empresas e indivíduos para contornar as regras tributárias dos seus países de origem, manobras que muitas vezes ocorrem dentro da lei. É o caso, por exemplo, da remessa de dinheiro para paraísos fiscais, países com tributação irrisória ou inexistente e alto grau de sigilo bancário. Segundo um relatório da Rede de Justiça Fiscal publicado em 2021, governos deixaram de arrecadar 483 bilhões de dólares só por meio desse expediente de envio de dinheiro para paraísos fiscais. Segundo a organização, esse número era só a ponta do iceberg. Além disso, organizações como a Oxfam pedem a taxação de grandes fortunas e que a riqueza dos bilionários seja taxada de forma extraordinária. A ideia é fazer uma reforma dos sistemas tributários ao redor do globo para torná-los mais progressivos, com os ricos pagando proporcionalmente mais impostos do que pagam agora. Há, inclusive, bilionários que advogam por isso. No Fórum Econômico Mundial de 2022 foi publicada uma carta assinada por 100 super ricos pedindo para que os governos instituam regras que os forcem a pagar mais impostos. Os opositores dessas mudanças dizem que taxar os super ricos pode gerar fugas de investimentos, piorar a produtividade, cortar a geração de riqueza e também de empregos. É uma discussão recorrente, mas os dados que mostram o abismo da desigualdade no mundo estão se acumulando. Essa é uma das marcas do século XXI, para além das primeiras pessoas trilionárias, que são muito poucas pessoas, aliás. A renda média da população brasileira está no seu pior nível em 10 anos. Quem explica pra gente é o redator Marcelo Rubissec. Marcelo, por que os números chegaram a esse patamar?
Pois é, o rendimento médio do trabalho nesse começo de 2022 chegou realmente no pior nível na série histórica do IBGE, que começou lá em 2012. E só para a gente deixar claro, esse dado já é corrigido pela inflação e a gente está falando só da renda de quem trabalha. Então, nesse caso, não entram desempregados no cálculo e também não entra o dinheiro que vem da aposentadoria, do antigo Bolsa Família, do Auxílio Brasil ou outras coisas assim. Eu conversei com o economista André Calistri, pesquisador do IPEA, e ele disse que essa renda média está muito baixa por 3 motivos principais. O primeiro é que, com o desemprego alto, os trabalhadores têm menos poder de barganha para demandar salários maiores ou empregos melhores. Outro motivo é que muitos empregos que estão sendo gerados agora são informais, que geralmente pagam menos do que os de carteira assinada. E por fim, ele falou da inflação alta que corrói a renda dos trabalhadores e faz com que a reposição total no momento do reajuste seja muito difícil de conseguir. São esses os fatores que o André Calistri citou. E Marcelo, a renda média dos brasileiros chegou a subir durante a pandemia e depois caiu de forma acentuada. Por que isso aconteceu? Olha, a explicação disso tem a ver com como a crise se desenrolou naqueles primeiros meses, ainda em 2020. Naquele começo de pandemia, as pessoas que mais perderam o trabalho foram as informais, seja porque elas foram demitidas ou porque elas trabalhavam por conta própria e não quiseram se expor ao vírus. Então, nos primeiros meses de crise, a economia perdeu muitos empregos, mas os formais, que ganham mais e têm mais proteções com a carteira assinada, foram menos atingidos. Então, sobrou no mercado de trabalho as pessoas que ganham mais. E por isso a média do salário subiu, mesmo com a crise. Mas isso não durou tanto tempo, tá? E ali no segundo semestre de 2020, a renda voltou a cair, porque os formais começaram a perder mais empregos. E quando começou a cair, foi uma queda muito forte e muito rápida, por todos aqueles motivos que a gente já falou, e que levaram a esse pior número na série histórica que começou em 2012. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. Corpos nas ruas, covas coletivas e o traje internacional. A Ucrânia acusa a Rússia de causar um massacre nos arredores da capital Kiev. Os russos negam. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O governo da Ucrânia está acusando forças russas pelo massacre de mais de 400 civis nos arredores de Kiev, a capital do país. O caso mais grave teria ocorrido numa cidade chamada Bucha, onde covas coletivas foram encontradas e dezenas de corpos estão espalhados pelas ruas. De acordo com moradores da cidade, ouvidos por agências e por jornais estrangeiros, o local foi invadido logo no primeiro dia da guerra, em 24 de fevereiro, por paraquedistas russos. A situação permaneceu relativamente calma por 72 horas, mas em seguida teve início um cerco e um massacre da população civil. Moradores disseram a repórteres no local que os militares russos dispararam a esmo contra pessoas que estavam nas ruas. Algumas foram mortas ao interpelar esses militares, outras foram atingidas ao tentar correr e fugir, mas a maioria dos cadáveres estava em covas coletivas. Havia corpos com as mãos amarradas e autoridades municipais dizem que houve execuções sumárias de vários homens que viviam na cidade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou o local nesta segunda-feira. Ele disse não ter dúvidas de que Bucha se tornou palco de um genocídio, que é um crime caracterizado pela intenção de extinguir um determinado povo. Outros líderes ocidentais se referiram ao massacre como um crime de guerra e defenderam o julgamento dos responsáveis em tribunais internacionais. A Rússia nega as acusações e diz que não ataca civis. Já órgãos de imprensa ligados ao Kremlin disseram que as cenas filmadas e fotografadas em Bucha são, na verdade, uma encenação feita com pessoas que se fingiram de mortas para gerar imagens de impacto na mídia ocidental. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai se reunir nesta terça-feira para tratar do tema. Os detalhes precisos sobre o que ocorreu em Bucha também devem constar nos relatórios da comissão de inquérito criada pela ONU para investigar as violações de direitos humanos na Ucrânia. E todo esse material deve confluir para a investigação que foi aberta no início de março no Tribunal Penal Internacional. Do caminho de Elon Musk rumo ao primeiro trilhão, passando pelo pior nível de renda dos brasileiros em uma década e fechando com o massacre de Bucha, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã a gente volta. Até!